E da live, amém? Amém, amém? Recém-chegado de Minas Gerais, queridos. Aleluia, Deus. Muito forte as coisas que nós vimos nesse final de semana. Eu creio que nós beiramos 300 curas. Tá entre sábado, domingo e segunda-feira. Amém? Muito feliz com o que Deus fez, muito feliz mesmo. Estou impactado. Ontem me perguntaram, saindo da Igreja Batista da Lagoinha, por que as pessoas voavam quando a gente soprava elas, se o sopro não tem força, né? E eu expliquei para elas que as pessoas estavam como que voando para trás, porque o som estava muito forte. Deus me deu uma estratégia ontem que foi muito boa para quebrar, ainda assim, a incredulidade de poucos que estavam lá na igreja. Sempre tem, né? Todas as igrejas. Mas quebrou rapidamente a incredulidade como estratégia que o Senhor me deu. Né? O Senhor permitiu que nós chegássemos ali naquela igreja na hora do louvor, e nós, terminando o louvor, o Senhor falou assim para mim: chame a líder do louvor, né, pastora Carla. Chamei a pastora Carla, que inclusive dá aula de canto na Batista da Lagoinha. Chamei a pastora Carla para poder curar as pessoas. Ela nunca tinha feito aquilo. E eu peguei, imparti com ela, falei como fazia. Peguei outra pessoa do louvor também, né, mais uma moça que louvava com ela, e coloquei elas duas para operar as primeiras curas. Então foi muito forte que a igreja se abriu. Eu expliquei para a igreja: a missão aqui não é eu vir aqui e curar as pessoas. Por mais que isso faça parte do ID de Jesus, né? Tanto em Marcos 16:15 quanto em Mateus 10:8, né? Mas eu falei: o intuito não é esse. O intuito é eu vir aqui e mostrar para vocês que vocês são capazes de começar a operar. Com uma simples transferência de dons, vocês já vão começar a operar. E aí, queridos, elas começaram a operar. Primeiro, coisas mais simples, dores de cabeça. Nossa, Cauê. Tá um barulheiro o teclado aqui. Tá, mas, queridos, foi tão impactante porque as pessoas vendo ali a líder do louvor, pessoas ali do meio deles começando a operar maravilhas e milagres, fazendo impartição, gente caindo. A igreja rapidamente se abriu. Nos 3 dias, tá? Nos 3 dias que nós estivemos lá. No sábado em Sete Lagoas, no domingo em Santa Luzia e na segunda-feira na Batista da Lagoinha em BH. Eu não consegui pregar a palavra. Não deu tempo de pregar a palavra. Sabe? Não deu tempo mesmo de pregar a palavra de Deus. Se eu disser para vocês que eu não tentei, era mentira também. Não teve tempo. Ontem acabou o culto, o pastor teve que me puxar para fora, me chamar. O pastor Adelso é querido, é meu amigo, mas ele me puxou para fora, que as pessoas não deixavam a gente ir embora. Tanta gente recebendo cura, transferência de dons, sabe? Não foi diferente em Sete Lagoas, né? Tivemos lá das 7h30 às 11h, né? E em Santa Luzia foi da mesma forma. Eu acabei o culto e avisei para todas as pessoas: Shalom, pastora Ana. Dá um abraço aí, meu esposo, por mim agora, por favor, pastor Léo. E, queridos, não deu para pregar nenhum dos dias. E tem gente religiosa que fica esperando, né? Não, tem que ter a palavra. Tem que ter a palavra, né? Mas, na verdade, queridos, por mais que eu seja um defensor da palavra, não tem que ter palavra. Tá? A Bíblia diz:
Quando vocês entrarem numa cidade, como que foi posto a mesa? Depois curem os enfermos e depois anunciem que é chegado o reino de Deus. Então tem uma sequência, sabe? E essa sequência não é de pregar a palavra primeiro. Você prega a palavra depois. As multidões seguiam Jesus pelos sinais que ele fazia. Tá? As multidões seguiam Jesus pelos sinais que ele realizava. Então, se você for pregar para um muçulmano, se você for pregar para um ateu, ou até se você for pregar para um judeu, se ele não vê sinais, você vai estar jogando suas pérolas aos porcos. Porque eles vão dizer, a gente prega também, a gente prega aqui a Torá, em outro lugar a gente prega outra coisa, é mais uma pregação. Agora, se houver sinais, aí muda tudo. Valorize o ministério de sinais, tá? Porque ele é o menor. Você não consegue encontrar ele em muitos lugares, né? Ontem me disseram que, com todos os anos da Batista da Lagoinha, eles nunca viram o que foi feito naquele lugar. Várias pessoas dizendo a mesma coisa. Muitas pessoas não viram o que aconteceu naquele lugar. Queridos, foi tão forte, tão maravilhoso que a gente pedia várias pessoas com o mesmo problema, várias pessoas com caroços no seio. Sumia de todos, mas eu não curava todos, eu curava metade e deixava outros servos e servas, outros discípulos operarem. Né? Então isso nós também não vemos em igreja nenhuma. Discípulos operando, né, junto ao seu mestre, junto ao seu mentor, ou sei lá que nome você quiser dar. A gente não vê. Por que que nós não vemos? Porque os pastores não conseguem operar, não é que eles não têm vontade. Eu já peguei uma missionária lá, que ela colocava a mão em cima da pessoa, soprava, a pessoa não caía, ela tentou empurrar, né, mas a pessoa, ela sente que está sendo empurrada, né? E aí, queridos, eu vi pessoas, líderes, querendo fazer a força, né? Mas eles não estavam conseguindo. As pessoas não caíam nem com força, né? Em outro momento, na igreja remanescente de Santa Luzia, Minas Gerais, a qual que eu tive na fundação dela também, com o apóstolo Jovenilson, o Espírito Santo mandou dar um pulo alto e bater os 2 pés no chão. Eu achei um comando tanto quanto esquisito, porém eu obedeci. Quando eu bati os pés no chão, as pessoas estavam nos 4 ou 5 metros, tá, de raio em volta de mim. Caíram todas no chão e demorou a voltar, custou a voltar. Pede para ele parar de conversar. Ele ouviu. Hã? Ele tá ouvindo. Tá? Amém, queridos? Então, para nós, assim, foi tremendo. E ali tinha pastor Guilherme, ali tinha apóstolo Luiz, ali tinha pastora Tereza, e todos eles operaram muito. Fora as pessoas da própria igreja que operaram também. Então, queridos, hoje nós vemos algo, e é sobre isso que eu quero falar nessa pequena live. Eu não dormi hoje ainda, tá? Então, estou com bastante sono, mas tenho um compromisso com vocês aqui. Nosso voo foi de madrugada. Tivemos que acordar às 2 horas da manhã. Nós chegamos a 1, tivemos que sair às 2. Né? E quebrou o avião que nós íamos viajar. Tiveram que trocar de aeronave, custou muito a gente chegar. Atrasou várias vezes, depois trocou de portões várias vezes e deu um trabalho muito grande para vir embora hoje. Mas eu sabia que fazia parte disso, era a retaliação do inimigo, pela fúria que ele estava de tantas coisas que aconteceram nesses dias. Os comandos do Espírito Santo foram tão específicos que nós levamos umas camisetas, umas camisetas, uns talites para vender o treinamento de Generais de Deus, mas o Espírito Santo foi taxativo para nós em dizer que não era para a gente nem tirar do carro nesses 3 dias. E nós obedecemos. Não tiramos do carro. E foi uma benção. Amém? Eu quero ler um trecho bíblico para vocês aqui agora.
Tá complicado, hein, Tato? Aqui, queridos. Mateus 28, 10. Tá? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então, amados, não, Nayara, você não chegou atrasada não, que nós vamos começar agora com essa palavra, tá bem? Queridos, portanto vão, tá? Não é portanto fiquem. Aqui diz, portanto vão e façam discípulos, não só na sua casa, com seus parentes ou conhecidos, mas façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? É tão tremendo isso, porque logo após Jesus falar para eles irem, né, ele pede para que você ensine a esses discípulos a guardar todas as coisas que ele nos tem mandado. E também promete que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tem um complemento dessa palavra em Marcos 16:15, que diz que Jesus cooperava com eles com os sinais que os seguiam. Jesus está com você até a consumação dos séculos, é para operar sinais, tá bem? É através do Espírito, ele encarna e não vai poder estar conosco. Então Jesus vem através do Espírito Santo, tá? Eis que estou convosco todos os dias, amém? Então, queridos, é muito lindo, sabe? Ver discípulos que foram acabaram de se levantar, ou acabaram de ser levantados, acabaram de ser ativados e começam a operar maravilhas e milagres de maneira instantânea. Amém? Então eu fiquei muito feliz em ver o número de sinais, né? Nos 3 dias eu olhava para um lado, estava o pastor Guilherme operando curas, no outro lado estava o apóstolo Luiz operando também, pastora Tereza e outras pessoas que passaram por lá, né? A pessoa falava, eu estou na mentoria, eu falei, então vem aqui, cura essa pessoa aqui, faz isso, faz assado, porque as pessoas que estão juntas, nós queremos dar oportunidade para elas serem treinadas mesmo, para elas ficarem aptas, para se sentirem confortáveis e operar maravilhas e milagres. Amém? Então, de um tempo para cá, de alguns meses para cá, o Espírito Santo tem pedido para focar muito nessa obra, porque é um ensino esquecido. Qual é a igreja que você vê o pastor fazendo discípulos? É difícil, porque os pastores entendem que se eles mostrarem o caminho das pedras para os seus discípulos, né, eles vão se levantar e vão ser maiores que o próprio pastor. Mas isso não é verdade, queridos. Se você estiver servindo a Deus e levantando discípulos como ele pediu, ele sempre vai te colocar à frente para você poder sempre estar recebendo coisas novas da parte dele. Deus é muito justo. Então, não tenha medo de levantar discípulos. Não tenha medo de ser discípulo. Discípulo quer dizer aprendiz, tá? Discípulo quer dizer quem estuda, aluno. Aprendiz, aluno receptivo a ensinamentos, tá? Então, Cristo quer que nós venhamos a copiar os passos dele, né? Em 1 Coríntios 11:1 diz, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores. Jesus tem um padrão para nós, ele não quer fora do padrão, sabe? Quando eu vejo exageros dentro da igreja que não são necessários, são antibíblicos, eu já logo me levanto e falo, não pode. Não podemos inventar algo novo, se Jesus disse, né, que nós somos dispenseiros do Evangelho. Então nós pegamos na dispensa, que é a Bíblia, e entregamos para as pessoas, tá? A mensagem hoje que eu tenho aqui não vai poder ser longa, eu ainda tenho um compromisso ainda antes da noite e não dormi ainda. Mas vim aqui dizer para você que se você estiver fazendo discípulos, pode ser uma pessoa que está no teu WhatsApp, você
copia e cola trechos bíblicos, você ensina, você manda áudio, você manda vídeo, você manda pregações para a pessoa, você está evangelizando ela é sua discípula ou seu discípulo. Essas pessoas tendem a ficar parecidas com você, porque você está sendo espelho. Mas nós temos que ensinar até os nossos discípulos que eles precisam ser imitadores de Cristo. Amém? Que nem eu disse para vocês em 1 Coríntios 11, 1. Torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo em você. Amém? Então eu quero hoje perguntar para você, né, onde estão os teus discípulos? Onde estão as pessoas que você tem treinado? Onde estão as pessoas? Ah, apóstolo, eu não tenho um ministério desse. Não, isso aqui, não estou falando do ministério. Estou falando que Jesus deu uma ordem geral para nós. Ide por todo mundo, tá? E pregar e fazer discípulos de todas as nações. Amém? Aqui diz em Lucas 6,40, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Amém, queridos? Então, nós precisamos preparar esses discípulos com tudo aquilo que nós temos. Porque assim como disse Jesus, ei, vocês vão fazer as coisas que eu fiz e coisas ainda maiores, nós temos que treinar pessoas para fazer coisas maiores. Nós não podemos treinar pessoas para serem a nossa estatura. Aqui diz, né, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado vai ser como o seu mestre. Então, queridos, aqui a Bíblia está nos enfatizando, tá? Para nós fazermos treinamentos melhores, discípulos melhores, pessoas que vão ter condição de fazer aquilo que você demorou anos para entender e para conquistar. Você vai pregar para ela, ela vai entender e ela vai operar maravilhas e milagres, sabe? Talvez até melhor do que você. E você vai ter que entender que nós estamos treinando uma geração para serem melhores. Jesus diz para os seus discípulos que estavam ali, né? Falou, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer também, né? E enviou eles. Jesus treinou-os colocando em barcos, né? Levando para o alto mar, para lá em alto mar, eles terem uma experiência de fé. Amém? Então, meus amados, o Senhor quer que nós façamos discípulos de todas as nações. Não pense, eu só prego em português. Não, você vai ter amigos de outros países, falam outras línguas, você vai fazer discípulo para todo lado. Porque essa é a vontade que Deus tem para você. É a vontade que Deus tem para mim. Amém, amados? Jesus também deu uma ordem em João 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade vos libertará. Queridos, nós temos que ter um mestre, tá? Quem que é o teu mestre? Amém? Você precisa saber. Você precisa ter identidade. Quem que é o meu mestre? Quem que eu estou seguindo? Amém? E eu sempre honrei as pessoas que me ajudaram. E isso trouxe para mim uma colheita justa. Tá? Uma colheita farta. Uma colheita que eu colho e vou colhendo, e vou colhendo. Eu não parei de colher ela. Né? Por andar numa direção justa, numa direção correta, né? Eu fui almoçar com o pastor Guilherme em Belo Horizonte. Fui almoçar com ele e não ficou marcada a comida dele na ficha dele. Quando eu fui pagar, eu peguei as duas fichas e falei, pastor Guilherme, deixa eu pagar essa. Eu já tinha pagado outra alimentação, falei, deixa eu pagar essa aqui. E eu fui pagar. Quando eu cheguei na moça que ia cobrar, ela estava com muita dor de cabeça, com a mão na cabeça, assim, sabe? Aí eu orei por ela, pus a mão na cabeça dela e ela foi curada. E isso foi glorioso, foi maravilhoso. Porém, quando eu dei as duas fichas para ela, eu falei, tá aqui nossas fichas, para você cobrar, né?
Ela falou, 50 e poucos reais. Eu falei, tá errado, são 2 alimentações. É mais ou menos isso, cada uma delas. Então, se ela precisa cobrar dobrado. Ela falou, não tem nada na ficha, né? Aí eu falei para ela, querida, você precisa cobrar. Mesmo se você não quiser ajudar o seu patrão, né? E eu não aceito não pagar. Parece que é uma coisa boa, né? Vai ser sem pagar. Não. Eu não vou deixar depois. Satanás sabe que eu sei que eu não paguei. Então eu falei para ela. Ela falou, mas como que eu vou cobrar se não tem nada aqui? Eu falei, cobra 2 vezes a outra. Mas deixa-nos, por favor, pagar essa conta, porque Satanás vai querer nos humilhar por causa de uma conta de uma refeição, né? Vai querer nos causar dano muitíssimas vezes maior. Então, por favor, né, cobre. Né? A moça que estava do lado falou assim, ô moço, isso que você está fazendo não existe mais. Eu falei, existe sim, minha irmã. Todos os que são justos, os que temem ao Senhor, sabe? Que tem caráter, eles vão fazer por aí. Você pode chamar filas deles aqui, todos vão agir igual. Porque eles foram configurados pelo Espírito Santo. Amém? Eles são discípulos de Jesus e eles não vão fazer feio. O Espírito Santo está vendo todas as coisas. O Espírito Santo vai saber que nós não pagamos. E para nós não serve. Ou a senhora cobra ou chama gerente, porque eu preciso pagar. E ela foi e cobrou, sabe? Ficou abismada ali. Eu lembro a gente saindo do Rio de Janeiro também, numa igreja em Sepetiba, e eu falei para a turma que eu ia comprar uma peça de carne para fazer um churrasco para eles. E nós compramos bastante coisa. Tínhamos comprado carvão, refrigerante, pães e travesseiros. Não tinha travesseiro lá, a gente comprou travesseiro, comprou lençol, tudo dentro do mercado. Tinha tudo lá dentro, nós compramos lá. E a bola de carne, que era o mais caro da compra, ficou embaixo dos travesseiros. A mulher olhou os travesseiros, não cobrou a carne. Dava uns 240 reais de carne. E ela não cobrou, né? E quando eu fui pagar, eu paguei, mas eu saí com um nó na cabeça. Falei, eu comprei tanta coisa, como é que saiu tão barato? E fui embora, mas a notinha estava na minha mão. Aí eu parei perto do carro, falei, gente, tem alguma coisa errada. O valor não bate, tá errado. Eu fui olhar quanto que era a carne. Aí eu vi que a carne estava debaixo do travesseiro, sabe? Não colocamos propositalmente. Jogamos o travesseiro em cima da compra inteira e ficou a carne para trás e mais umas coisinhas. E aí eu voltei e tinha uma pessoa passando no caixa. Falei, irmão, espera só um pouquinho para você passar a sua compra, que eu vi que ficou muito barato aqui a nossa, né? E vocês não cobraram a carne, moça. Falei para a moça do caixa. É o mais caro, vocês não cobraram. Ela Eu falei, tá ali a carne, vocês não cobraram. E levei a carne para ela, ela cobrou. O cara do caixa também falou para mim, falou, rapaz, você tá no Rio de Janeiro, que as pessoas matam por causa de 5 reais. E você acabou de levar a carne embora por causa do erro do caixa. É tua carne. Eu falei, não, não é minha não. Ele falou, mas estava certo, estava lá fora já. Eu falei, não, você não está entendendo, né? Eu sou um discípulo de Cristo, eu tenho que amar esse codinome. Eu tenho que amar isso acima de todas as coisas e falar, eu faço parte da família, eu não vou envergonhar. Eu não vou envergonhar nem que se a chance estiver na minha frente. Então, queridos, Deus quer fazer em você discípulos cheios de honra, cheios de glória, amém? Por mais que Deus não divide a glória dele com ninguém, nós carregamos a glória de Deus, não tem como não levar, não tem como não carregar, né? E nessa semana, nesse final de semana, o Espírito Santo disse, você não vai vender nada. Eu paguei para levar a mala de coisas, o Espírito Santo falou, não vai vender nada. Deixa sem vender tudo aí, né? Aí eu fui na Batista da Lagoinha e o Senhor falou, dá uma oferta para o pastor. O pastor foi para os Estados Unidos hoje, né? Mas o Espírito Santo falou, dá uma oferta para o pastor. O pastor está acostumado a ser enganado por muitos, ele vai receber essa bênção aqui. E eu fiquei impactado, falei, Senhor, que coisa linda, né, o Senhor fez. Né, o Senhor me avisou que eu estou entrando numa cidade, que é BH, já fui lá outras vezes, mas estou entrando agora numa igreja grande. O Senhor está mandando eu fazer já a oferta antecipada para as portas que vão se abrir nessa cidade. E foi tremendo.
Nós ficamos lá no apartamento do apóstolo Luiz Baldens. Foi show, foi maravilhoso esses 3 dias lá, né? Nós tínhamos feito os planos de visitar alguns lugares, mas à tarde, antes das pregações, o Espírito Santo não deixou sair. Ele disse aos 3 dias, não saiam, porque vocês estão aqui calados, gerando coisas, estão em comunhão com o Espírito, e esses anjos vão junto com vocês para dentro do templo. E, queridos, nós vimos em torno de 300 curas no final de semana. Revelações, num culto teve mais de 20, sabe? Então, assim, apóstolo, mas você tá colocando números, a gente tem uma ideia, sabe? Se você não tiver ideia, você não sabe se você está melhorando, se está piorando, se está tudo bem, se não está. Então, a gente conta assim. E, queridos, foi muito forte o que aconteceu. Os céus se abriram e anjos desceram e houve muitas coisas. Cheguei a olhar para um rapaz e falei, amigo, você não vai embora. Desde a primeira hora que você veio aqui, você está com a cara fechada, amarrada. E falei, você não queria vir, te obrigaram. E ele falou, verdade mesmo, né? Eu falei, então senta no seu lugar, depois vai para casa. Sabe, o Espírito Santo começou a revelar muitas coisas. E, queridos, nós ficamos muito impactados, sabe? Mas ele falou, não faça só você. Chame pessoas, levante discípulos. Essas experiências que as pessoas estão tendo, essas oportunidades vão ecoar na vida delas toda. Porque ela está pegando experiência agora, que é importante a experiência, né? Ela entender como faz, para ela não temer de fazer com as pessoas. Então, eu agradeço a Deus por esse final de semana tão abençoado, né? O apóstolo Luiz que recebeu a gente, o pastor Guilherme Taborda que foi junto aqui de Curitiba, né? Tô treinando o pastor Guilherme Taborda também, né? Já fez até a onda, tá operando tudo, né? Mas tem coisas bem maiores para fazer. E eu quero que você esteja junto conosco, tá bem? Hoje, posso falar que está aberto o grupo de mentoria de dezembro? Pode. Já está com o curso lá dentro? Sim. Queridos, nosso curso de cura avançada tem 90 aulas, é isso, Tato? Isso. Tem 90 aulas, então nós vamos postar no mês 45 e no outro 45. Então, dezembro nós vamos colocar 45 aulas de cura e janeiro 45 aulas de cura, tá bem? Se for tentar comprar lá no nosso site, é R$300 cada um, o número 1 e o número 2, tá? Então você vai pagar 100 por mês, em 2 meses você vai ter todas as aulas para você estudar, tá bem? Estou avisando você porque já tem gente que já pagou, hoje o grupo nem estava pronto, nós vamos colocá-las agora, tá bem? E queridos, eu estou orando muito forte para que todas as pessoas que façam nossa mentoria venham operar muito em nome de Jesus, tá bem? Então eu te convido que vir para o Corpus Transmissores de Glória, converse com a nossa equipe, com o Cauê ou para a Bia, tá? Dia 7/12 eu vou para Manaus, eu, pastor Guilherme, apóstolo Luiz, e vamos atender a igreja de 6.000 pessoas lá, a ICPB. A maior igreja que nós já atendemos vai ser essa. Tá, queridos? Então esteja em oração por nós também, porque com certeza Deus vai bradar e vai ter coisas grandes lá. Mas a gente precisa orar e pagar preço. Vamos para o monte todos os dias que nós estamos aqui em Curitiba, né? Nós vamos para os montes ou oramos no altar. Tá bem, queridos? Então vai ser tremendo. Tá? Se vocês quiserem vir para cá, para o Corpus Transmissores de Glória, fala com a nossa equipe. Eles estão preparados para te ajudar, para você poder vir para cá. Amém, amados? E eu não vou estender a live mais hoje não, já está com meia hora. Então eu não dormi, que eu disse para vocês, mas eu tenho um compromisso de estar aqui. Tá? Foi o que o Espírito Santo me pediu para falar sobre os teus discípulos, de quem você é discípulo e quem são os teus, para você cuidar deles, tá? E orar pelo teu líder. Amém? Para que você seja mentorado, para que você possa crescer. Tá joia? Queridos, hoje eu vou fazer um pouco mais curto aqui, porque realmente eu não dormi. E amanhã eu tenho que estar 5 horas da manhã de pé. Querido Deus, poderoso e Pai Santo, abençoa teus filhos e filhas com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus, papai, quinta-feira nós estaremos aqui novamente, ó Senhor, glorificando e enaltecendo teu santo nome. Que em nome de Jesus, ó meu Pai, teus filhos façam coisas maiores, sempre maiores, para o teu nome ser glorificado. Amém, meus queridos? Que Deus honre cada um de vocês poderosamente, em nome de Jesus. Tá bem? Corpus Transmissores de Glória de 13 a 17 de dezembro, né?
Então a gente vai estar 5 dias em Manaus e depois 5 dias no Corpus Transmissores de Glória. Se eu fiz 3 dias, acabou minha voz, vocês imaginam 5 mais 5. Amém? Mas vamos que nós estamos gerando avivamento. Tá joia? Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Até a quinta-feira. Tchau, tchau.